Então, gente, o que que nós precisamos ainda fazer? Nós temos ainda para ver dentro dos tópicos da disciplina os fatores, os processos de formação do solo, que estão relacionados aí a intemperismo, entre outros, que a gente precisa ver na disciplina para encerrar o conteúdo de Gênesis e morfologia do solo. Morfologia não é formado propriamente dito. É isso que nós temos para ver ainda. Então, nós temos, até o término do semestre, hoje é dia 8, nós temos uma aula no dia 15, dia 22 o semestre. Então, nós temos aí 3 dias de aula para executar algumas atividades. O que eu quero que vocês façam? Dentro daquele plano de ensino remoto que eu mostrei para vocês, a segunda parte da disciplina tem lá 30% da nota que está relacionada a uma revisão de literatura, uma pesquisa bibliográfica sobre um tópico de solos. Então, eu vou colocar aqui no chat, tá, como que vai ser o título, né, desta revisão. Como que vocês vão fazer essa revisão de literatura, né? A revisão de literatura está ali, geologia e gênese dos solos amazônicos, com ênfase nos solos de Rondônia. Então, isso é um tópico que vocês vão precisar estudar, vão precisar aí pesquisar e realizar essa revisão de literatura, certo? Então, vocês precisam me entregar essa revisão que dia? Vocês vão me entregar essa revisão de literatura no dia 22 de dezembro. Então, vocês vão me entregar no dia 22/12/2020, será a entrega. Como que vocês vão fazer? Essa revisão de literatura, eu quero que vocês façam ela. Eu vou passar para vocês depois as normas, vou deixar lá no CIGAR, para vocês terem uma ideia, e mando também lá no grupo que a gente tem, as normas para essa revisão. E o que eu quero que vocês façam é que façam ela em grupo, tá? Então, em dupla, a mesma dupla que vocês realizaram a prova escrita, ok? Então, será em dupla e a mesma dupla da prova escrita, certo? Quem fez a prova sozinho, se quiser fazer a revisão também sozinho, não tem problema, pode fazer a revisão de literatura sozinho, ok? Alguma dúvida aqui de vocês conforme essa revisão e a data de entrega? Bom, professor, aí no caso vai ter que ser um modelo de artigo, com introdução, desenvolvimento e tudo assim, né? O modelo é uma revisão de literatura. Aí eu vou passar para vocês alguns tópicos que precisam, tamanho de quantidade de páginas que serão necessárias e tudo mais. Eu vou mandar para vocês daí as normas. Tá ok? Tamanho de fonte que é para ser utilizada. Isso são normas, tá? Mas revisão de literatura, vocês podem ver aí, eu não sei se vocês fizeram, estão fazendo metodologia científica, alguma coisa desse tipo. E tem os parâmetros lá para vocês seguirem, ter citações bibliográficas, né? Então, você tem que citar quem está
estava escrevendo aquilo. Então, tem que colocar as citações dentro do texto. Alguma dúvida que é mais sobre esse trabalho? Então, esse trabalho, essa revisão, ela vai valer 30 pontos, tá? Então, nós temos para a segunda parte da disciplina, vão ser 30 pontos dessa revisão e 70 pontos vai ser a prova de vocês. Essa é a segunda parte da disciplina. Então, nós vamos ter uma outra avaliação. A outra avaliação que vocês vão ter, quando que será realizada? A outra avaliação será realizada também no dia 22/12. Ok? Então, no dia 22/12, vocês vão realizar a outra avaliação, que é a outra prova, né, de vocês. E vocês vão me entregar também a revisão nessa mesma data. Vocês entregam a revisão no dia 22/12 e eu passo para vocês a outra avaliação para vocês fazerem e me entregarem. Aí eu não sei quanto tempo vai ser, isso eu vou pensar como vai ser a prova de vocês, essa segunda avaliação, certo? Alguma dúvida com as nossas avaliações, os nossos trabalhos que a gente precisa fazer aqui ainda? Não? Professor, e com respeito àqueles resumos que o senhor veio pedindo para serem feitos? Aqueles resumos vocês vão me entregar também no dia 22. Eu iria falar isso na próxima aula, porque o resumo vocês vêm fazendo a síntese em sequência das aulas aí. E essa síntese, esses resumos que vocês vieram fazendo, ele vale 50% daquela primeira nota. Lembra que a prova de vocês, que eu passei para vocês agora, ela tinha 50 pontos. Os outros 50 pontos são desses resumos que vocês vêm fazendo dessas sínteses. E vocês vão me entregar. A segunda parte da disciplina, 30 pontos, é a revisão de literatura que vocês estão sabendo hoje. E os outros 70 pontos é da segunda prova. Ok? Professor, em relação aos cálculos de calagem, os cálculos poderiam fazer por meio de Excel ou teria que ser manuscrito? Não tem problema a forma como ele foi apresentado. A única coisa que eu queria os cálculos lá. Tá bom, então, professor. Obrigada. Tá? Alguma dúvida mais aqui? Por enquanto não, professor. Pelo menos eu. Então tá. Eu vou só projetar aqui para vocês o plano de atividade remota que a gente discutiu aqui naquele primeiro dia, mas só para vocês verem a parte relacionada às avaliações. Vou compartilhar aqui só para vocês verem. Então, a nossa disciplina foi dividida em duas partes, né? Uma parte que é M1 mais M2 e divide por 2. Média das atividades 1, média das atividades 2. Qual é essa atividade 1, né? É a prova 1 que vocês já fizeram, que vale 50 pontos. Valeu, né? Já foi. E as atividades, que são as atividades que vocês vão me entregar, que são as sínteses, né? Os resumos, também vão valer 50 pontos. Somos 2 dá 100, vira esse M1 aqui. A parte 2 da disciplina, vocês vão ter ainda para fazer uma prova no dia 22, vai valer 70 pontos, e a revisão de literatura, que está aqui, pesquisa bibliográfica, vai valer 30 pontos. Certo? Então, vocês precisam atingir, na média desse 2 somatórios aqui, vocês precisam atingir 60 pontos, ok? Compreendido agora? Entendido. Certo, professor. Então, vamos lá. Outra coisa que eu vou precisar que vocês façam, me enviem ainda hoje pela manhã, ou agora até se vocês quiserem ir fazendo, eu vou pedir para que vocês façam, é até melhor que vocês vão adicionando, eu preciso que vocês coloquem o número de matrícula de vocês,
e o nome completo. Certo? Eu preciso do número de matrícula e o nome completo. Vocês podem ir enviando, acho que lá no grupo do WhatsApp. Eu gostaria que não ficasse todo pingado, sabe? Cada um mandando o seu. Se alguém pudesse colocar lá no grupo do WhatsApp e vocês irem só adicionando embaixo, entendeu? Cada um vai escrevendo o seu, vai copiando e colando a mesma lista. Não sei se vocês compreenderam. Vai colocando fulano de tal, número de matrícula e nome. Aí o segundo, número de matrícula e nome. Certo? Vai copiando e colando mesmo a mesma lista e vai lá no grupo do WhatsApp. Pode ser? Pode ser, professor, entendi. Beleza. Não dá para fazer isso no chat, não? Pode ser aqui também. Só que não sei se todos estão aqui participando da aula agora, entendeu, Fernando? Ah, tá. Ok. Gente, vamos falar um pouquinho sobre a avaliação que vocês fizeram. E aí depois a gente vê ainda os outros passos que a gente precisa. Vamos avaliar geral, assim, não precisa direcionar alguma pergunta ou outra. O que vocês acharam da avaliação, como que foi, o que vocês esperavam, tiveram algumas dificuldades ou não, o que vocês acharam? Professor, eu só tive algumas dificuldades, assim, com respeito à especificação do solo de Rondônia, que às vezes eu fui pesquisando muitas coisas, aí eu pensava que não estava coerente, aí eu ficava meio que em dúvida, mas aí acabei, por fim, fazendo a prova normalmente. Agora, só não sei ao certo o que eu coloquei em algumas questões, tipo, especificando muito para Rondônia, se está corretamente. Certo. O que eu coloquei na avaliação também nosso solo, o solo de Rondônia. Mas nós temos as características nossas que a gente precisa interpretar, né? Se existe um solo X no outro local e as características daquele outro local são semelhantes às nossas, muito provavelmente eu vou ter solos semelhantes, não é isso? Então, a capacidade de síntese, né, da interpretação desses diferentes, trazer algo de fora para dentro, que era a ideia justamente da avaliação. A avaliação foi, na verdade, foi extensa, né, bastante perguntas, aí vocês tinham 14 perguntas, não sei se vocês repararam ali, mas tinham 2 perguntas que tinham as mesmas respostas e os mesmos questionamentos. A não ser se vocês repararam isso. Eu coloquei isso às vezes é só para resposta. Mas ele também gravou só para ele. Professor, tá travando muito aqui. Aí, às vezes, eu não consigo escutar o que o senhor tá falando. Às vezes, você começa a falar a frase e, quando volta, já tá lá na frente. Tá. Para mim também. Então, o problema deve ser aí. Começou a travar agora ou faz tempo? Desde o Faz início um da tempo. aula. Desde o início, só que tava travando menos um pouco.
Tá, só um minutinho. Vou sair da internet, vou alocar de novo, mas vocês podem ficar aqui na sala, ok? Pessoal, bom dia. Verifiquem para mim se melhorou a conexão. Tá dando agora. Por enquanto, até agora tá normal, professor. O que o senhor tinha falado não travou nada, não. Não sei se é só quando abre a câmera, não sei. Só tô especulando. Eu vou deixar a câmera desligada aqui, porque às vezes pode ser isso também. Melhorou aí, né? Por enquanto, nada de travando. Se acontecer algo de novo, vocês falem aí ou mandam no chat, tá joia? Vamos lá. Com relação às perguntas, alguém mais tem algum questionamento? O Lincoln colocou aqui. Alguns de vocês têm outros questionamentos para a gente depois ir discutindo? Então, gente, só para a gente dar continuidade, como eu havia falado para vocês, na prova tinham duas questões que tinham as mesmas respostas, que era a questão número 2 e a questão número 14, certo? Elas tinham as mesmas respostas, só um enunciado um pouquinho diferente, mas as perguntas eram as mesmas. Eu vou projetar aqui essa avaliação para a gente ir discutindo aqui de forma breve o que eu queria nas respostas. Se vocês tiverem, estarem aí com as provas de vocês, as respostas, né? Vocês quiserem ir acompanhando aí, não tem problema nenhum, tá? Eu não corrigi ainda as provas e vou fazer as correções, mas se vocês quiserem ir indo aí acompanhando as respostas de vocês, vendo o que vocês colocaram e tudo mais, podem ir acompanhando, a gente vai discutindo aqui uma questão por questão da avaliação de vocês. Então, se vocês se travar aí, vocês mandam agora a mensagem de áudio, porque senão eu não vejo aqui que eu estou projetando a tela, ok?
Então, gente, a primeira pergunta vinha assim, o que era CTC? O que é CTC? Capacidade de trocar cátions. E aí, isso é simples. O que é CTC? Capacidade de trocar cátions. E aí, considere 3 solos. Um arenoso, um argiloso, enfim, argiloso, com predominância de argilas 2:1. Argiloso com predominância de argilas 1:1 e oxídicas. E vinha a pergunta, comente sobre a diferença na CTC. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito dessa pergunta? Então, nós temos 3 solos, um arenoso e 2 argilosos. Um argiloso 2:1 e um argiloso 1:1 e oxídico. E qual é a diferença da CTC desses solos? Solo arenoso, a tendência é ter alta ou baixa CTC? Solo arenoso é baixa CTC, porque a areia não apresenta cargas elétricas. Então, a areia não tem carga elétrica. Então, solo arenoso tem baixa CTC. Primeiro passo. Certo? Vamos lá para o segundo. Um solo argiloso com predominância de argila 2:1. O que vocês acham com relação a CTC? A CTC vai ser bem elevada. Por causa CTC que... elevada, correto. Por causa da vermiculita e montimorinolita. E 1:1 a CTC já vai ser um pouco mais baixa. E só os oxídicos vai ser um pouco mais baixo ainda. Correto. Então, nós tínhamos um solo arenoso com a menor CTC, um solo argiloso com predominância de caulinita e óxido de ferro com CTC média, e um solo argiloso com predominância de argila 2:1 com CTC alta. Esse era o comentário que a gente tinha para fazer com relação a CTC. Certo? Qual o solo que apresentará o menor valor de pH? Desses 3? O uso de argila oxídica, não? Então, a lógica maior aqui é colocar com o solo argiloso com presença de óxidos de ferro e alumínio. Então, esse seria um solo que teria provavelmente um menor valor de pH devido às características mineralógicas desse solo. Então, essa era a resposta dessa questão número 1. Ok? Questão número 2. Com relação a CTC, responda. Quais são os princípios que caracterizam a CTC? Alguém pode citar esses princípios? Alguém lembra? Os princípios que caracterizam a CTC. Lá tem reversibilidade, lembram? A substituição isomórfica, que dá origem às cargas também? Não. Os princípios que caracterizam a CTC. Vamos ver se vocês lembram aí. Um era reversibilidade, o que é? O nutriente pode ser absorvido à superfície da argila e pode ser novamente liberado. Ela segue uma estequiometria, né, que há uma característica que ela vai absorver primeiro os elementos de carga ou de valência maior. Certo? Ela não depende da temperatura, isso que é dentro dos princípios da CTC. Então, nós temos a reversibilidade que vai e volta, né? Ele pode ir para a solução, pode voltar para a parte sólida. Eu tenho a independência da temperatura, eu tenho a estequiometria, né? Que são características que, na verdade, são princípios que caracterizam a CTC desses solos. Certo? E quais os fatores que afetam a CTC do solo? O que interfere na CTC de um solo? Se há a presença ou não de matéria orgânica e a quantidade dela, o tipo de argila que constitui o solo, o pH, a concentração de ferro e alumínio. Então, era isso. O que afeta a CTC do solo, principalmente, são esses fatores aí que você colocou, né? Então, a CTC do solo está extremamente influenciada pelo material de origem, né? Pela sua mineralogia, os tipos de argila que eu tenho, pela quantidade de argila, pelo tipo dela,
pela quantidade de matéria orgânica que eu tenho no solo, pelos os fatores em relação ao pH, porque se eu tiver uma argila que é 1:1 ou oxídica, o pH altera a CTC. Então, esses são os principais fatores que interferem na CTC de um solo. E é lógico, né, a textura, né? Se eu tenho um solo mais argiloso, eu tenho maior, provavelmente, CTC. Questão 2 era igual a 14, tá? Então, tá aqui embaixo a 14. Então, a 14 é a mesma coisa da questão número 2. A questão 3. Qual o mais importante processo de origem de cargas permanentes? Alguém sabe me dizer qual o principal processo de origem de carga permanente? É através das substituições isomórficas. Substituição isomórfica, o principal. E elas são mais frequentes nos solos de Rondônia e do Rio Grande do Sul. Professor, isso depende de acordo com o solo presente lá, mas em maioria, pelo conhecimento que eu tenho, seria mais presente no solo do Rio Grande do Sul, onde a presença de solos não muito temperizados. Então, vamos lá. O Rio Grande do Sul, pensando geograficamente e pensando em linhas, né, que nós temos que dividir o clima, ele está numa região o quê? De que tipo de clima? Temperado. Temperado, não é isso? Se eu estou num clima temperado, eu tenho menos fator de formação de um solo, ou então menos fator de intemperismo. Se eu tenho menos intemperismo, muito provavelmente eu tenho um solo mais jovem. Se eu tenho um solo mais novo, a tendência de eu ter um solo com mais argila 2:1. Então, essa era a lógica de responder essa questão do Rio Grande do Sul ou Rondônia, em função do clima onde os estados se encontram, certo? Questão número 4. Então, supõe-se que você irá participar do Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, que ocorrerá em agosto de 2021, lá em Florianópolis. Você vai apresentar um trabalho e, após a sua apresentação sobre o solo, né, da crosta, você é questionado sobre quais os principais elementos e compostos químicos presentes na mesma. Então, quais os principais elementos e compostos químicos presentes na crosta terrestre? Oxigênio, silício, alumínio, ferro, cálcio, sódio, potássio, magnésio e os óxidos formados por estes elementos. Porque são os principais elementos que constituem a crosta terrestre na forma de Então vamos lá óxidos por escala, né? Por escala. Qual que é o principal elemento da crosta? o oxigênio, Oxigênio. O segundo? silício, O terceiro? alumínio, E o quarto? ferro. Ferro. Vamos pensar aí. Os quatro representam mais de 85% da crosta. Certo? Então, se eu pensar, elementos são esses os quatro. E quais são os compostos químicos que eles formam? Óxido de silício, óxido de alumínio e óxido de ferro. Então, elementos são esses e os óxidos de cada um destes formam os compostos químicos. E quais os motivos que justificam essas presenças na crosta? Alguém sabe explicar o porquê que eles estão presentes? Em grande quantidade? Deve ser porque eles não apresentam um peso molecular tão grande, embora o ferro tenha, e não estão sendo muito direcionados ao centro da Terra. E aí, todos concordam que é isso?
Ou se nós fazemos um raciocínio inverso, eu tenho ferro também, bastante quantidade na superfície, não tem? É o quarto elemento. Sim. Então, se fosse só por peso, não justificaria ele estar aqui na superfície. Mas eu tenho um outro fator que justifique ele estar aqui na superfície. Ou o silício, ou o alumínio. O que é crosta terrestre? A parte mais externa do planeta Terra. Composta por o quê? Composta por ar, água e rochas intemperizadas, rochas, de maneira Rocha geral. temperizado ou solo propriamente dito? Isso. Rochas ainda que não foram temperizadas, em processo de temperismo. Então, se eu tenho uma crosta que é composta por ar, por água e por parte sólida, que é a principal parte da crosta, não é isso? A maior quantidade da crosta é parte sólida. Essa parte sólida ela é o solo, ou então o material de origem de um solo, que daí são os minerais, que daí são as rochas, início de processo de intemperismo. Por que eu tenho muito ferro? Por que eu tenho muito alumínio? Por que eu tenho muito silício? Por que eu tenho muito oxigênio na crosta? Porque o solo é constituído por isso. Olha as argilas. O que compõe uma argila? Uma argila é composta por quais tipos de elementos? Oxigênio, silício, alumínio e ferro. E aí, será que responde a questão? Então, o que justifica a presença desses elementos na crosta? Porque a crosta é constituída principalmente por parte sólida e solo, e mineralogicamente ela é constituída pelos argilominerais e as argilas oxídicas, que são constituídas por tetraedro de silício e octaedro de alumínio, que são a base estrutural que eu tenho da crosta. Ok? Vamos para a questão número 5. Nos solos, é benéfico para as plantas que o ponto de carga zero seja mais alto ou mais baixo o seu valor? Mais baixo. Mais baixo. Correto. Vamos lá. O que podemos fazer para reduzir o ponto de carga zero de um solo por meio de práticas de manejo? A adição de matéria orgânica elevar o teor de matéria orgânica do solo. A adição de matéria orgânica ou elevar o teor de matéria orgânica? É a principal prática de manejo que eu posso fazer. Correto também. Além disso, né, qual a tendência do ponto de carga zero em relação ao perfil do solo? Ele ia aumentando conforme vai se aprofundando no perfil do solo. Correto. Por qual motivo? Porque a parte... porque os perfis superiores tendem a serem acometidos por mais reações, e enquanto os perfis inferiores não sofrem tantas reações e continuam o mesmo tipo de pH. Vamos lá, vamos fazer um raciocínio agora. Vocês me falaram que o que pode fazer para reduzir o ponto de carga zero? Vocês me responderam o quê? Matéria orgânica. Onde eu tenho mais matéria orgânica no solo? Nas camadas superiores, professor. Na camada superior. Então, qual que é a justificativa? Que nas camadas superiores tem mais matéria orgânica do que nas inferiores, conforme você desce o perfil do solo. Correto. Isso justifica eu ter um ponto de carga zero maior em profundidade. Ok? Compreenderam? Sim. Vamos para a questão número 6.
A capacidade de trocas de Carte de um solo ela vai ser semelhante aos valores da capacidade de trocas de ânion quando no solo o valor do pH estiver próximo ao ponto de carga zero? Sim, eles podem ser semelhantes, com um valor próximo ao PCZ. Isso. Correto. Porque quando o pH está próximo do ponto de carga zero, significa que eu vou ter 50% das cargas positivas e 50% das cargas negativas, correto? Sim. Então, isso justificaria a resposta dessa questão. A questão número 7. Fale sobre a relação entre o poder tampão do solo e a acidez potencial. Qual a relação que existe entre poder tampão e acidez potencial? Está correlacionada à acidez potencial do solo. E quando você faz a calagem, você vai, no caso aqui, você vai corrigindo o alumínio e o hidrogênio livres, só que ainda, enquanto você corrige uns, vai sendo liberado mais outros, por isso vai ficar a diferença de... É tão difícil alterar o pH até corrigir todos os elementos que estavam livres. E qual é a relação existente entre o poder tampão e essa acidez potencial, né? Qual que é a relação entre os dois? E quanto maior a acidez potencial, maior vai ser o poder tampão. Correto. Correto. Então, eu não vou ter um poder tampão baixo com uma acidez potencial alta, correto? Isso. Então, essa é a relação, né, que existe. Então, quando eu tenho uma acidez potencial alta, um teor de hidrogênio e alumínio alto no solo, a tendência é que esse solo ele tenha um poder tampão maior e ele faz com que as doses de calcário passem a ser maior para corrigir essa acidez. A questão número 8. Avaliando e interpretando apenas o valor de saturação por bases no solo, o V%, nós podemos fazer inferências sobre a sua fertilidade? E aí? Podemos. Todos concordam? Sim. Sim. Tem chance só de 50% de errar ou acertar, né? Se eu errei, lascou. Perdi a questão da prova. Avaliando e interpretando apenas o valor de saturação por base no solo, pode sim fazer inferências sobre a sua fertilidade? Depende muito do que vocês justificaram, esse porquê. Mas normalmente o que vocês colocaram aí para justificar? Quem falou que sim, o que vocês colocaram para justificar? Bem, eu coloquei solos com alta quantidade de bases indicam que um solo jovem e pouco intemperizado. Já os solos intemperizados apresentam baixa quantidade de bases, cálcio, magnésio, potássio, sódio. E dependendo da cultura almejada a cultivar, os índices de saturação de bases indicam se o solo é fértil. Os solos com saturação de bases maior que 70% não ocorre a necessidade de calagem. Já os menores de 50% é preciso utilizar calagem. Então vamos lá. Quem colocou não aí? Teve alguém? Ou todos responderam que sim aí, na questão 8? Acho que todos responderam sim, então. Se todos responderam sim, colocou a mesma resposta que o Nico colocou aí, tá errado. Ô, professor, e classificando ele como eutrófico e distrófico, de acordo com a quantidade de bases no solo, a porcentagem.
Eu só classifico, não é isso? Exatamente. Mas vamos dar um exemplo aqui. O que é fertilidade? Fertilidade é somente avaliada por um V%, por exemplo, por uma saturação por base? Não, porque tem que ter outros fatores em consideração. Então vamos lá, se nós pensarmos assim. Vou dar um outro exemplo para vocês. Eu posso ter um solo com V% de 80 e ele ser considerado pobre? Poder pode, dependendo da CTC dele, se os elementos estiverem complexados. Depende da disponibilidade dos outros nutrientes que necessita, né? Fora das bases. E nem só isso, a questão está mais relacionada justamente na CTC mesmo, que vocês colocam. Vamos dar um exemplo. Se eu tiver um solo arenoso, ele pode ter uma CTC de 1. CTC de 1. Se eu tiver 0,8 de bases, significa que eu tenho 80%, não significa? Isso. É um solo eutrófico, com alto teor de base, mas é fértil? Não. Agora eu posso te dar um outro exemplo. Um solo que tem uma CTC de 10 e tem 5 de bases. Qual que é o valor da saturação? %50%, não é? Ele tem uma CTC de 10 e tem uma soma de bases de 5. Se eu fazer o cálculo, eu tenho uma saturação de 50%. Qual dos dois solos é mais fértil? O de 50%. Correto. Então, cuidado para interpretar uma análise de solo apenas olhando pela saturação por base. Eu posso ter um solo muito menos fértil do que outro com uma saturação por base maior. Ok? Entendido. Então vamos para a questão número 9. Que é a mesma coisa que eu coloquei aqui na questão 8. Estão compreendendo agora? Entendi. É porque eu só tinha interpretei errado a questão, no caso. Que apenas a saturação de base. Eu só fui com base nela e assim. Então vamos lá. Aqui eu tenho um solo que tem CTC de 40 milimol e eu tenho uma saturação de 65, não é? E eu tenho um outro que tem uma CTC de 150 e uma saturação de 25. Qual tem maior fertilidade potencial? O solo B. O solo B. Então, assim, quem respondeu essa daqui de forma correta e vocês responderam a 8 de forma incorreta é porque faltou justamente fazer essa interpretação, porque era a mesma linha de raciocínio. Ok? A questão 10. E professor, voltando na questão anterior, mas o solo A, ela foi mais manejada, não foi? O solo A foi? Ele teve um manejo mais adequado, não teve? Sim. Então... Olha, então, tipo olha assim... a pergunta. Qual que tem fertilidade potencial? Tá. Uhum.
Potencial é que pode atingir, não é isso? Isso, mas porém ela foi mal manejada. Porém, ela está mal manejada. Ah, tá. Entendi agora. Né? O áudio cortou um pouquinho, aí falhou aqui, tá bom? Ah, tudo bem. Não, alguma coisa que vai cortando, ou que vocês vão tendo dúvidas aí, vão perguntando. Beleza, então. Imagine assim, você tem dentro desses ambientes aqui, desse solo A, desse solo B, é como se nós tivéssemos uma casa com 5 quartos, certo? E uma casa com 2 quartos. Uma casa com 2 quartos está recém-reformada. Uma casa com 2 quartos está recém-reformada. E uma casa com 5 quartos não está reformada. Mas qual que tem mais potencial de receber pessoas, de volume de pessoas ali dentro? Uma casa que tem 5 quartos, porque o volume dela é maior. Então, o solo com CTC maior segue essa mesma linha de raciocínio. Eu posso ter ele com ainda acidez, eu posso ter ele com uma saturação por bases baixa, mas eu posso transformar aquele solo num solo com alto potencial, porque ele tem capacidade para isso. Agora, o solo A, que está aqui nessa questão 9, ele não tem potencial para isso. Certo? Porque ele não tem capacidade de suprir ou de suportar essa quantidade elevada de nutrientes e tudo mais, porque a sua CTC é baixa. Compreendido com relação à questão número 9? Sim, está compreendido. A questão número 10. Descreva a importância da matéria orgânica para os solos tropicais úmidos que vocês colocaram. A importância da matéria, a matéria orgânica, ela é reservar nitrogênio, né? E outros nutrientes que são necessários para a planta. Professor, eu coloquei diferente. Porque, assim, normalmente os solos tropicais apresentam argilominerais 1:1 e óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio, o que lhes confere uma baixa CTC do solo. A matéria orgânica aumenta a CTC do solo, possibilitando maior absorção de cátions e reduz a compactação, o que facilita a infiltração de água. Quanto maior for a concentração de matéria orgânica no solo, ocorre um melhoramento nas características físicas e químicas. Correto. O que vocês colocaram aí, tudo está relacionado à importância da matéria orgânica, lógico, um pouco mais aprofundado, mas a principal característica da matéria orgânica para os solos tropicais úmidos, né? O solo tropical que é seco, no Nordeste. E aí lá ele tem argila 2:1, porque ele não é muito temperizado. Mas para as nossas características, como eu tenho solos que têm argilas do tipo 1:1 e oxídica, que dependem a sua CTC depende do pH do solo, e ela, por natureza, ela é pequena devido à mineralogia desses solos, como que eu faço para aumentar a CTC? Né? É só adicionando matéria orgânica, então ela passa a ser extremamente importante nos nossos solos, para melhorar a CTC dos nossos solos. Porque a matéria orgânica nos nossos solos sempre vai nos dar carga elétrica negativa, porque o ponto de carga zero dela é muito baixo. Então essa professor. Oi. Então a superfície a gente tem que manter ela, né? Tipo assim, a gente tem que proteger bastante a superfície, né? É por isso que viabilizou muito no Brasil o sistema de plantio direto. Não sei se vocês sabem o que é, já viram falar. É o cultivo dos solos no Brasil sem o revolvimento, sem mais usar aquela grade, né? Fazer uma semeadura direta, só desseca aquelas plantas daninhas, ou só a própria cobertura do solo,
e já faz o plantio sobre aquela palhada. Isso é viável nos nossos solos. Isso não é viável lá nos Estados Unidos, isso não é viável lá na Europa, porque lá eles têm um clima que é frio e não decompõe a palha. Aqui no Brasil já é o contrário, a gente tem uma palha e essa palha se decompõe muito rapidamente. Então nós não precisamos acelerar ainda mais esse processo fazendo uso de grade, para acelerar esse processo de mineralização dessa matéria orgânica. Por si só, o nosso clima, com muita chuva, com alta temperatura, acelera esse processo. E aí a gente tem que acumular matéria orgânica. Como que a gente acumula? Aumentando cada vez mais a quantidade de massa que eu coloco no solo e ainda colocando uma massa que tem uma decomposição um pouco mais lenta. É isso que a gente faz para buscar aumentar o teor de matéria orgânica nos nossos solos. Agora, é fácil aumentar o teor de matéria orgânica nos nossos solos? O que vocês acham? Não é fácil. Não é fácil. Não. Então, não é fácil, porque a nossa decomposição é muito rápida e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Então, não é muito fácil aumentar o teor de matéria orgânica dos nossos solos. Certo? Com relação à questão número 11, eram os cálculos de você, certo? Então, ali tinha os teores de cálcio, hidrogênio, magnésio, alumínio, potássio, tinha o teor de carbono, tinha sódio e teor de argila. Eu pedi para vocês calcularem a soma de base, CTC potencial, ou CTC a pH 7, saturação por base, saturação por alumínio e o poder de sódio trocável. E era para classificar o solo quanto ao V%, quanto à saturação por alumínio e quanto à saturação por sódio. Isso daqui eu não vou... Acho que vocês têm alguma dúvida nesses cálculos aqui? Por mim, não. Então, os cálculos, acho que era coisa bastante... vocês tinham bastante modelos aí na internet, que eu passei para vocês também. Uma coisa mais simples de se fazer. Vamos lá para a questão número 12. Um solo de Rondônia que pode variar seu pH entre 4,5 a 6,5. É mais provável que apareçam cargas positivas ou negativas na superfície dos colóides? O que vocês responderam? Coloquei carga positiva. Correto. Se são cargas positivas, é mais provável que a gente encontre num pH desses daí. É lógico, quanto mais próximo tiver do 4,5, muito mais positivos. Às vezes, os nossos solos com pH entre 6 e 6,5 já começam a ter mais cargas negativas. Tá? Mas é uma tendência que a gente apresente mais cargas positivas nos nossos solos. Por que eu falo isso? Porque é ou está com relação direta ao ponto de carga zero. Se o meu solo tem mais argilas oxídicas à base de ferro e de alumínio, como gibsita, que é a base de um hidróxido de alumínio, a guetita, que é um hidróxido de ferro, e a hematita, que é um óxido de ferro, então todas essas argilas, elas possuem um ponto de carga zero mais alto. Agora, se eu tiver mais matéria orgânica nos solos, a tendência desse ponto de carga zero é ficar num ponto mais baixo, entrar no equilíbrio, e aí eu posso ter essa variação nas cargas elétricas no solo. E se eu pensar que eu posso ter mais carga elétrica negativa ou mais positiva, é em função do manejo que a gente dá para esse solo. Então, se eu faço um manejo que eu coloco mais matéria orgânica e faço uso de calcário para elevar a saturação por base, para corrigir o alumínio, a tendência é que eu vou aumentar as quantidades de cargas elétricas negativas nesse solo. Certo? Algum questionamento nessa questão número 12?
Por mim, não. Então vamos para 13. 13 também era contra da correção de acidez do solo. Então vocês tinham para fazer aqui uma recomendação de calcário por 2 métodos de recomendação, não era isso? Um era pelo método da saturação por bases, sendo que a cultura necessita de um V de 80%, e o outro era pelo método da neutralização do alumínio mais fornecimento de cálcio e magnésio. O PRMT do calcário está ali. Vocês tiveram dúvidas nessa questão 13? Nessa questão só foi realizar os cálculos e analisar. Acho que não teve problema, não. Então vamos lá. O que vocês colocaram como valor de Y para o método da neutralização do alumínio e fornecimento de cálcio mais magnésio? Espera aí, professor, eu vou olhar aqui. Porque aqui não tá, eu não passei para vocês no enunciado, correto? Eu acho que coloquei 2, professor. 2? Professor, eu coloquei 3. Aí vamos lá. Eu coloquei 2 também, porque era para a maioria das culturas e foi isso. Então vamos lá. Vocês tinham que ter colocado o valor 3. Por qual motivo? Deve ser porque é o valor dado mais alto para uma cultura mais exigente. Olha aqui o que eu coloquei de V%. Qual que é o valor que eu coloquei de V? 80, não foi? Sim. Isso daqui é a maioria das culturas? Não. Só culturas exigentes. A maioria das culturas está com V% de 60. Então, quando eu coloco um V% de 80, automaticamente vocês tinham que ter interpretado a questão e falado assim, uma cultura exigente. Quando é uma cultura exigente, o Y passa para um valor 3. Correto? Sim. Professor, mas o Y não é a quantidade de argila? Desculpa, o X. É isso mesmo que eu ia perguntar. Ah, tá. Eu agora não é o Y, não, desculpe. O Y está no começo, é o X. Está lá entre os colchetes. Da forma. O X eu coloquei 3. Sim, aí o Y eu coloquei 2 e o X foi 3. O Y ele não vai mudar, né? Porque está com relação ao teor de argila, correto? Eu continuei errado, coloquei 2 mesmo. Errei feio. A argila está ali 320 gramas por, sei lá. É 32% de argila aqui. Isso, aí lá na tabela que o senhor passou, essa relação corresponde a 2. Correto, é 2 aí. Para o Y, que é o teor de argila, que é aquele primeiro, né? Que tem o Y vezes o teor de alumínio, não é isso? Então, esse Y, ele vai ser o valor 2, porque eu tenho 32% de argila aqui nesse solo. E antes que eu estava confundindo o X aqui com o Y, o X é o que está lá dentro dos colchetes, que é ou está relacionado à cultura. O X ele vai ser 3. Correto? Correto. Isso, professor. Vocês entenderam por que eu usei o 3 lá no X? Que essa era a principal questionamento da questão. Sim, e também o senhor disse em aula que o mamão era uma cultura exigente, então na hora eu lembrei disso também. Então, sempre vocês olhem por esses... Se vocês tiverem algo... eu não encontrei o X para uma cultura específica. Mas aí vocês foram procurar em outra literatura e acharam que aquela cultura tem um V% lá, num livro. Eu vi que esse V é 60.
Entre 50 e 60 é a maioria das culturas. Abaixo de 50, entre 40 e 50, vai ser uma cultura menos exigente. Acima de 60, eu já passo a ter culturas exigentes. Então, ele pode te dar um parâmetro para você usar lá no valor de X, correto? E aí, lembrem, tem o PRNT do calcário. Lembra que eu falei para vocês precisam fazer um fator de correção para colocar aqui no final dessa fórmula do método da neutralização do alumínio mais fornecimento de cálcio e magnésio. Todos lembram? Sim, que seria 100 dividido pelo fator de correção do calcário, que no caso era 78. Isso, você faria 100 divide por 78, vai dar um valor, eu não lembro quanto aí. 1,28. Então, o valor final da conta de vocês teria que ser multiplicado por 1,28. Isso para o método da neutralização do alumínio. Para o método da saturação por base, você já divide direto pelo PRNT, correto? Isso. Então, vamos lá. Alguma dúvida de vocês a mais aqui com relação a essa questão? Por mim, nenhuma agora. Então, vamos lá. Questão número 14, eu nem vou responder, que era a mesma questão número 2, correto? Espero que vocês tenham respondido da mesma forma, né? Questão 15. E aí a última questão nossa da avaliação. Um produtor rural que cultiva grãos como soja e milho, safrinha, espécies exigentes em fertilidade química do solo, lhe contrata para sanar alguns de seus problemas. O referido produtor possui 2 propriedades em locais distintos. O mesmo coletou amostra de solos em suas propriedades, seguindo todas as recomendações técnicas, e as mandou para um laboratório credenciado para fazer a análise. Com os resultados em mãos, o mesmo lhe questiona por que aplicar doses diferentes de calcário em ambas as propriedades, sendo que o pH em água do solo é igual a 4,9 nas duas áreas. Então, as doses de calcário recomendadas foram 5,9 toneladas por hectare em uma área e na outra 2,3 toneladas de calcário por hectare. Sendo que o pH em água do solo nas duas propriedades eram o mesmo. Justifique de forma técnica e detalhada essa afirmação. Ô, professor, essa diferença eu coloquei assim, deve-se ao tipo de argila que constitui o solo, na qual varia a concentração da saturação de bases e da CTC. Em argilas 2:1, a CTC é elevada e a concentração das bases tende a ser elevada pelo fato do solo não ter sido muito temperizado. Nas argilas 1:1, as oxídicas, a CTC diminui juntamente com a quantidade de outros cátions devido ao intemperismo sofrido. E se a saturação de bases estiver muito baixa comparada à necessidade da cultura, a planta a ser plantada, será necessário repor esses minerais. Eu coloquei um pouquinho diferente, professor. Eu coloquei relacionado ao poder tampão do solo, que interfere no material de origem, se um é mais argiloso e o outro mais arenoso. O que tem acidez potencial maior, o argiloso, ele vai ter um poder tampão maior. Então, vamos fazer um raciocínio. Primeiro, um pH de solo em água com 4,9. Eu teria uma argila 2:1 com esse pH? Muito provavelmente não.
Então, aqui eu estou falando de um solo que tem argilas oxídicas e que tem argilas 1 para 1. Certo? Nas duas áreas. Agora, o que faz uma dose ser maior do que a outra, sendo que o pH é o mesmo? Primeiro, o pH em água, ele representa o que para nós? O pH de um solo. O pH de um solo, ele só representa o valor de hidrogênio que eu tenho na solução do solo. Ele não fala para nós o quanto que eu tenho de hidrogênio ligado à argila. Ele só fala para nós o quanto que eu tenho de hidrogênio na água do solo. Então, eu posso ter 2 pHs iguais, porque a acidez ativa ela é dada apenas pela solução do solo. Agora, a acidez potencial é aquilo que está ligado à argila de hidrogênio. Então, por que eu posso ter diferença de doses de calcário mesmo com pH idêntico? Porque o pH do solo só nos mostra a acidez ativa. O teor de hidrogênio que está na água do solo. Mas ele não nos dá o indicador do quanto que eu tenho de hidrogênio nas argilas. E isso está ligado à acidez potencial, que está ligado sim ao poder tampão. Então, quanto maior for a acidez potencial, maior vai ser o poder tampão. E esse poder tampão, ele só é maior, ou essa acidez potencial só é maior, se eu tiver maior CTC. Então, a relação de justificar essa resposta era que o solo, com a dose maior de calcário, eu tenho uma maior CTC, automaticamente eu tenho maior acidez potencial e automaticamente eu uso uma maior dose de calcário para corrigir o solo devido ao seu poder tampão, que é a capacidade que o solo tem de resistir à mudança de pH. Compreenderam essa resposta? Entendi. Alguém mais tem dúvidas aqui com relação à prova? Não? Não, professor, eu não. Então, gente, com relação à avaliação, à prova que vocês fizeram aqui, acho que nós conseguimos explicar todas as questões e também discutir as respostas de cada uma com vocês. Vocês já vão ter uma ideia do o quanto que vocês atingiram de eficiência nas respostas em função daquilo que nós discutimos agora. O que eu vou querer que a gente faça, né, daqui para frente? Eu quero que vocês façam, é lógico, continuem, né, fazendo as sínteses de vocês dos trabalhos que a gente vinha, das aulas que a gente vinha executando. E o que a gente tem para ver ainda de conteúdo, a gente praticamente consegue encerrar ele na próxima aula no dia 15. Então, no dia 15, a gente encerra todo o conteúdo da disciplina. Aí fica para o dia 22, vocês me entregarem a revisão de literatura e realizar a prova. E aí, no dia 29, a gente fecha a disciplina, ok? No dia 22, vocês vão fazer a prova. No dia 15, eu já trago para vocês as notas, né? Na próxima semana, eu já trago para vocês as notas dessa primeira prova de vocês.
Aí no dia 22 vocês vão me entregar todas as sínteses, todos os resumos que vocês fizeram. No dia 22 vocês vão me entregar a revisão de literatura e vocês vão realizar a prova P2. Ok? Então vocês vão ter 3 atividades aí para entregarem todo no dia 22 aí. E no dia 29, quem não passou na disciplina, faz a prova repositiva no dia 29, ok? Todos compreenderam aí com relação às datas? Sim. Sim, professor. Com relação aos números de matrículas e tal, que vocês já estão encaminhando aqui no grupo, se vocês souberem de alguém que talvez não participou da aula hoje aí, e avisem ou peçam aí para o pessoal me encaminhar com urgência esse número de matrícula e o nome completo, que eu preciso enviar isso ao departamento de agronomia, ok? Certo? Gente, certo, professor. Eu iria começar ao tópico hoje, mas na semana que vem a gente encerra começa e termina o tópico. Na próxima aula a gente consegue fazer isso. Então eu vou encerrar a aula por aqui e aí vocês já ficam disponíveis para ir pesquisando, fazendo a revisão de literatura de vocês a partir desse tempo agora disponível, certo? Ok, Alguma professor. dúvida mais? Não, gente. Então, eu vou liberar vocês. Ficam aí, começam a fazer a pesquisa de vocês, a revisão bibliográfica de vocês sobre o tema que eu passei, ok? Qualquer dúvida, vocês enviam também no e-mail ou lá no grupo nosso. Tudo bom? Um bom resto de semana para vocês, um bom dia. Tá ok, professor. Bom dia.